Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Quanto tempo? Tudo jóia, Adri. Eu tenho assistido as palestras, boba. É, porque não dá pra gente ir quanto tempo pessoalmente, né? Isso realmente a gente tem o tempo. Tô com saudade já. Fala não. Já sério, vão entrar 2 Célias Diniz na reunião, tá? Mais uma sou eu. É porque eu vou ter que entrar pela sua conta pra passar o vídeo. Ah, sim. Assim que acabar o vídeo, eu saio. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. É Beto. Boa noite. Conheço o Boa Noite de Beto, mesmo sem ver. Enquanto o Beto não entra, não começou ainda. Tem que ter o Boa Noite, Beto. A partir de agora, boa noite a todos. A partir de agora, todos os microfones serão mutados, que o vídeo vai iniciar. Peraí, Adriana. Não. Não? Não. Ah, tem que segurar. Ah, desculpa. Achei que era para começar. Não, meu bem. Não. É mesmo... Não me fala. Depois da prece, né? Eu vou dizer o que é o vídeo e aí nós vamos colocar. Ah, tá. E não bota... é aquele vídeo. E ela não começa, não é cantando, não. Ela começa falando. Não, já voltei. Deixa eu pôr um outro vídeo aqui. Enquanto... Você me falou, acho que era o vídeo do início. Não, querida. Tá bom. Até assustei quando eu vi a Andréia lá cantando mesmo. Falei, gente... É, porque geralmente quando você me manda um vídeo é de início, né? É. Vou soltar uma sonata ao luar aqui do vídeo.
Divino Mestre Jesus, nesta véspera de seu Natal, que nos lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a fé que já conseguimos sentir, nós agradecemos a mensagem de amor, a alegria no lar, o convite à fraternidade. Agradecemos, Senhor, a esperança de dias melhores que já ilumina o nosso íntimo. Entretanto, Divino Mestre, de corações voltados ao seu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os passos, aprendendo no seu legado de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Hoje a gente traz um presentinho para vocês, em agradecimento ao resultado maravilhoso da campanha de Natal que a gente fez aí no grupo, e vocês corresponderam com uma generosidade encantadora. E nós conseguimos fazer um lindo Natal para as famílias assistidas, e estamos conseguindo ainda, que continuamos atendendo durante todo o mês de dezembro, e vocês que fizeram essa festa. Pena que vocês não estavam lá conosco para ver a alegria que vocês proporcionaram, levando alimento a tantas mesas. Então agora o presente nosso é a Andréia Bian, uma cantora que viria no nosso congresso do ano passado. Então ela gravou aí algo muito bonitinho. Vamos assistir. Só um segundo. Ela gravou exclusivamente para vocês. E ela gravou duas partes. Eu vou colocar a segunda parte, eu vou publicar essa semana ainda no grupo. Para não tomar muita parte da nossa reunião hoje, né? A gente quer falar um pouquinho sobre Jesus, então não poderíamos passar todo o vídeo dela. Eu tive um problema técnico aqui, gente. Só um segundo, me desculpa. Tudo bem, querida. É que para passar vídeo é um pouquinho difícil. Só um segundo. Prontinho, estava separado, mas deu problema por estar separado. Que ótimo. Vamos lá. Olá, grupo das reuniões virtuais do Luiz Gonzaga. Meu nome é Andréa Bien e a diretoria do Luiz Gonzaga quer fazer um carinho, prestar uma homenagem a este grupo e aos mentores desta casa. A diretoria quer agradecer a todos vocês pelo engajamento na campanha de Natal e por estar sempre presentes nas reuniões. Dizer que é muito grata por essa união do grupo e que fica muito feliz em poder contar sempre com a participação e a presença de todos vocês. Desejo agradecer imensamente a espiritualidade desta casa, que está sempre trazendo inspirações, amor e forças para que a casa continue sempre com projetos em prol do próximo. A diretoria do Luiz Gonzaga deseja um Natal de muita esperança, de luz e amor para vocês e para as suas famílias. Que vocês possam abrir os corações
para fazer dele a morada do menino Jesus. E que esse menino Jesus possa irradiar através do seu coração muito amor, muita luz. Para todas aquelas pessoas que convivem com você, para todas aquelas pessoas que chegarem para compartilhar a caminhada de cada um de vocês. Em 2022, repleto de bênçãos, de saúde, de alegrias, de realizações, e que ele seja muito mais leve para toda essa humanidade. E como um carinho, o Luiz Gonzaga quer oferecer uma canção a todos vocês. A vocês que fazem parte do grupo, a espiritualidade, que vocês possam receber essa canção, fazendo dela uma oração. E que vocês possam sentir o menino Jesus, o Mestre, mais pertinho aí de você, mais conectado ao seu coração. Recebam com muito carinho essa singela homenagem da diretoria do Luiz Gonzaga, que é para vocês. E podemos cantar todos juntos, porque é uma canção muito tradicional, que traz o Mestre Jesus para pertinho de nós. Noite feliz, noite feliz, oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lata Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. E abençoado Natal para todos vocês. E um grande beijo da diretoria do Luiz Gonzaga. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer um pouco da história de Jesus, sob o olhar de Humberto de Campos. Diz Humberto de Campos que Roma vivia a época do imperador Augusto,
o Caio Júlio César Otávio. E ele, o Caio Júlio, quando assumiu o império, após o assassinato do pai dele, ele assumiu o império. Mas ele assumiu sem muita resistência, as legiões se entregando, tudo na maior paz, apesar do assassinato. Logo em seguida, tudo entrou na maior paz, como se o mundo estivesse pressentindo uma abençoada renovação de valores. E Humberto de Campos diz que essa sensação de que tudo seria diferente é porque a esfera do Cristo se aproximava da Terra. Olha que frase, gente. A esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e beleza. Então, acercavam-se de Roma e do mundo para renascer na Terra, não mais espíritos guerreiros como os grandes generais, como Aníbal, Alexandre. O que estava chegando na psicosfera da Terra para reencarnar aqui seriam espíritos que se revestiriam da roupagem simples de pescadores. Essas pessoas muito simples é que serviriam de base para os ensinos de Jesus. Então, muitos outros foram renascendo também para preparar o planeta para a vinda de Jesus. Muitos que seriam seguidores de Jesus, que seguiriam os passos divinos. Então, o povo, de um modo geral, sentia aquela paz, aquela alegria, pois instintivamente cada um sabia estar no limiar de uma transformação celestial. O nascimento de Jesus, ele foi antecipado por acontecimentos muito singulares e cercados assim de estranhas circunstâncias. O espírito que ia chegar à Terra, que nós chamamos de Jesus, era da mais alta estirpe, era um emissário divino. E sua lição de verdade, sua lição de luz, ia se espalhar pelo mundo inteiro como uma chuva de bênçãos confortadoras. E depois que Jesus viesse, apresentasse à Terra o seu roteiro de paz entre os homens, ficaria o seu evangelho como um legado permanente do céu para as criaturas em trânsito na Terra, como um guia do caminho, como um manual de amor, de coragem e de alegria duradoura. Olha como que Humberto de Campos define o Evangelho de Jesus. Uma mensagem permanente do céu para nós aqui na Terra. E essa mensagem seria o guia do caminho, seria um manual de amor, de coragem e de alegria. Então, o Evangelho de Jesus, bem compreendido, bem assimilado, é fonte de alegria em nossos corações. E Jesus recomenda aos seus apóstolos que escreviam a sua história, que escreviam o seu testamento, a gente chama Novo Testamento a Bíblia, e escreve e esquece de observar a palavra testamento, aquela herança que Jesus deixava, né? Aquele legado que ele deixava. Então, Jesus pede aos discípulos, aos apóstolos que fossem escrever sobre ele, que a história dele deveria começar narrando a claridade maravilhosa de uma estrela em Belém, assinalando o guia para os reis chamados magos e para os pastores até a manjedoura. Então, aquela estrela, a história de Jesus deveria começar falando dessa estrela que estava mostrando o local onde o Salvador acabara de chegar à Terra. E Jesus pede que o seu testamento terminasse com a visão profunda que João teve
da Jerusalém libertada, né? Nas divinas profecias do Apocalipse. Então, a história de Jesus começaria com a descrição gloriosa da noite de Natal e terminaria com a luminosa visão da humanidade futura. O Apocalipse aí até hoje desafiando o nosso entendimento, né? Então, um dos palcos dessa história de Jesus seria Nazaré. E Humberto de Campos descreve Nazaré, e a gente tem uma vontade que isso tenha sido preservado lá. Nazaré, Humberto de Campos descreve como uma das paisagens mais belas de toda a Galileia, e talvez o recanto assim, mais formoso da Palestina de um modo geral. Humberto de Campos fala das ruas pedregosas, das casinhas pequeninas que se agrupavam numa montanha em Nazaré, e dessa montanha era possível ver a montanha de Samaria, aquele local de onde Jesus tira um dos seus habitantes para uma das mais belas histórias, né, a parábola do bom samaritano. E também é dali, das montanhas de Nazaré, que era possível ver o Monte Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível a visão de Cristo transfigurado em luz, né? Quando Moisés e Elias aparecem para ele. Então, no início da missão de Jesus na Terra, ele se desloca a primeira vez da Galileia até Jerusalém, após ter recebido o batismo do seu primo João. Ele então desloca da Galileia para Jerusalém. E Humberto de Campos diz que quando ele chega em Jerusalém, que ele era uma figura majestosa, dotado de traços de uma formosura que ninguém conhecia na característica do povo judeu daquela época. Aquela figura majestosa que magnetizava quem olhasse para ele, que deixava impressionado os sacerdotes do templo, porque realmente estava ali a majestade divina, né? E Jesus fala da sua missão. A primeira vez que ele fala, eu passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. E ele dá pela primeira vez a definição do que seja o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. A vontade do Pai, ele diz, que era que trouxesse esse reino de Deus para o coração dos homens. Eu gosto de ouvir dizer que o reino de Deus é uma obra divina nos nossos corações, porque deixa muito claro que nós, sozinhos, não vamos conseguir instaurar esse reino no nosso coração. Por isso que seria uma obra divina, nós teríamos a ajuda de Deus. Então, Jesus, sabendo que a vontade de Deus era para ser vivida e não apenas conhecida, ele prossegue a sua visita e regressa ao lago de Genezaré. Por que ele regressa ao lago? Primeiro, ele vai ao templo para conversar com os doutores da lei, com os sacerdotes, né? Com os grandes pensadores daquela época. E ele percebe que ali naqueles corações só tinha teoria. Então ele fala, essa mensagem não é para ser vivida sentado no berço esplêndido de um templo. É para ser vivido na natureza e no trabalho. Então ele volta para buscar as pessoas simples. Ele volta para Genezaré. E todo o Novo Testamento fala muito dessa movimentação de Jesus, né? Ele vai e volta, ele anda toda aquela região, ele passa pelas margens do lago mais próximo e vai à cidade de Cafarnaum, onde ele encontra Simão Pedro e o seu irmão André. Eles eram pescadores. E ele ali
convida aqueles dois, os primeiros que ele convida para fazer parte do seu grupo de discípulos. E ele pergunta para os dois: vocês querem ser meus discípulos? Então, os dois sentiram confiança naquele mestre, sentiram o amor que radiava deles. Olha que momento incrível, gente. Eles estavam vendo Jesus pela primeira vez, e Jesus pergunta: vocês querem ser meus discípulos? E ali parece que lá no fundo do inconsciente deles, no mais profundo recôndito de suas almas, eles sabiam que eles estavam destinados a deixar tudo e seguir aquele mestre. Vocês querem ser meus discípulos? E eles respondem: Senhor, seguiremos seus passos. Mais à frente um pouco, Jesus encontra Levi, o cobrador de impostos, e faz a pergunta: você quer vir comigo, Levi, para recolher os bens dos céus, em vez de recolher os bens da terra? Porque Levi ele tinha como função, né, o seu trabalho, a sua profissão era recolher impostos, recolher os bens materiais em formas de impostos para mandar para o imperador. Então ele pergunta para Levi: você quer vir comigo para recolher os bens do céu no lugar de recolher os bens da terra? Prontamente Levi responde: Senhor, estou pronto. Jesus o abraça e diz: vamos. Olha que até hoje, se o evangelho é uma mensagem perene do céu para a terra, até hoje Jesus está dizendo: vocês querem me seguir? Vocês querem vir comigo? E quando a gente disser Senhor, estou pronto, nós não estamos dizendo Senhor, eu sou perfeita. Senhor, eu tenho condições de realizar o melhor trabalho do mundo. Está dizendo simplesmente: estou pronto para te seguir. E é nessa hora que Jesus abraça e fala: vamos. A outros discípulos, Jesus perguntava: vocês querem beber do cálice que eu vou beber? Porque na terra, Humberto de Campos diz, o preço do amor e da verdade tem sido cobrado pelo martírio, do sacrifício e da morte. Então, a verdade que Jesus ia trazer traria a morte para muitos deles. E Jesus fala: olha, vocês querem beber desse cálice comigo? O preço da verdade é muito alto. Mas Jesus fala: mas o meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. Então, isso é até hoje, depois de todo o sofrimento que nós passarmos, depois que nós bebermos o nosso cálice em busca da verdade, em busca do amor, nós também vamos aprender a guardar no nosso íntimo a luminosa e sagrada certeza da vitória, porque nós sairemos, ao final, vitoriosos nessa nossa busca. Basta que hoje a gente deixa que esses convites possam ecoar nos nossos ouvidos, porque nós estamos aqui na Terra, milênios depois, para aprendermos a responder o que aqueles discípulos responderam naquela época: Senhor, seguirei seus passos, estou pronto, quero construir o reino de Deus no meu coração. E aí nós vamos sentir Jesus nos abraçar e dizer: vamos. Então Jesus construiria esse reino de Deus por dentro, porque o reino de Deus é essa obra divina. E durante os 3 anos de seu apostolado, Jesus educou os apóstolos, ele procurou modelar aqueles corações, ele procurou modelar aqueles sentimentos. E diante dos seus discípulos, que ele olhava como se fossem crianças meigas e sinceras, eram almas profundamente generosas, aqueles discípulos de alma carinhosa e simples, de uma fé sincera e ardente, e Jesus sorria serenamente e adiava as explicações mais complicadas
para mais tarde, porque naqueles corações a simplicidade do amor bastava para transformar a vida deles para toda a eternidade. Então, Humberto de Campos nos dá a conhecer um pouco mais do Jesus simples, que caminhava por aquelas aldeiazinhas de pescadores rústicos, né? Em torno do lago de Genezaré, ou do lago de Tiberíades, que é a mesma coisa, ou do mar da Galileia, que é a mesma coisa. Então, existiam várias aldeias em torno desse lago, e ali Jesus caminhava sempre, acolhendo as mulheres aflitas, acolhendo os homens analfabetos, as crianças sujas e abandonadas, acolhendo os velhos, acolhendo os sofredores de toda ordem. Era com aquele pessoal que Jesus ia construir o reino de Deus. Quem era o material humano que Jesus usava? Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores. Esse era o público. E assim somos nós hoje, porque a coisa não mudou muito. Continuamos a ser aqueles mendigos de luz e de esperança. Continuamos a ser as almas mais necessitadas do legado que Jesus deixou para nós, mais necessitadas de compreender esse evangelho e caminhar esse caminho. E a despeito de toda a nossa imperfeição, é conosco que Jesus continua contando na instauração deste reino, na consolidação deste reino de amor, porque Jesus nos convida para edificar no íntimo dos nossos corações esse reino, porque é depois que esse reino nascer em cada coração que ele será a realidade do planeta como um todo. Então, o convite de Jesus ainda ressoa, e ele quer discípulos de pé. Ele não quer discípulos ajoelhados em constante adoração e idolatria. Jesus diz, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Aqui ele nos convida ao trabalho e não só à contemplação, à idolatria, lá no silêncio do nosso quarto, simplesmente. Não, a gente tem que ir à luta. E Jesus falava da maravilha desse reino de amor e dele, do Cristo, enquanto ele falava, irradiava a força do amor que ele tinha e que ele sentia para com todos. Ele tinha uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, um abraço, uma carícia nos cabelos. Jesus era extremamente carinhoso. E ele ensinava aquela compreensão que deve estar nos nossos corações como primeiro pré-requisito para que a gente compreenda o que é ser cristão. Um dos primeiros ensinamentos, Jesus diz: se um companheiro cair na caminhada, se ele cair, se ele tropeçar, se ele errar, se ele tombar, Jesus diz, se um companheiro cair, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós estará sempre de pé. Esse é um dos primeiros ensinamentos de Jesus que ele exemplificou, acolhendo os doentes, os ladrões, as prostitutas, os corruptos, que ele condenava esses delitos. Ele condenava o roubo, a extorsão, a prostituição, mas não o ladrão, a prostituta ou o desonesto. Ele não condenava as pessoas, ele condenava as atitudes. E esta é uma postura cristã de todas as pessoas que são cristãs. Olha o irmão em erro e fala, a você eu vejo, em você eu vejo todas as possibilidades de crescimento que você tem aí dentro. Este mal não te define.
A nossa parte ruim, fraca, não nos define, não nos define. Então, as descrições de Humberto de Campos, daqueles momentos, são tão geniais que a gente lendo com o coração aberto, tentando trazer para nós realmente essa esfera do Cristo, né? A gente é capaz de sentir toda a beleza daquelas passagens abençoadas. A gente é capaz de ler um trecho de uma fala de Jesus e conseguir imaginar o poder de convencimento que vinha daquela autoridade moral, do magnetismo da voz dele. Então, a gente tem que sentar e tentar resgatar isto e ouvir no mais profundo da nossa alma, Jesus dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, eu estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Eu acho isso maravilhoso. Eu estou no seu sofrimento com a luz dos meus ensinos. Então, é aprendendo os ensinamentos de Jesus que nós vamos nos livrar dos nossos sofrimentos. Eu estou no seu sofrimento com a luz dos meus ensinos. Então Jesus se fazia fraco para os fracos, descendo até aonde estavam aquelas pessoas, assim como também ele se fez forte diante dos fortes, quando ele usava toda a sua magistral sabedoria com os doutores da lei. E ele ia se adequando com muita sabedoria. E é por causa dessa sabedoria, desse amor sem limites, que ele se tornou o mestre de todos os tempos. Que ele dividiu a era da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E ao final de 3 anos do seu apostolado, da sua missão, Jesus já não mais dizia: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não, ele dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele tinha exemplificado, e Chico Xavier diz como é que Jesus nos amava. Amar nos moldes de Jesus é amar sofrendo e servindo. E, alguns momentos, silenciando. Não tem situação nenhuma na nossa vida que o silêncio e a ajuda que nós pudermos prestar não resolva, mesmo que isso seja sofrimento para nós. Olha que isso é muito sábio, isso é muito sábio. Você pode estar no meio do maior caos familiar, do maior caos social, que se você amar como Jesus amou, sofrendo e servindo, você consegue fazer com que tudo ao seu redor seja muito melhor para você e para os outros. Então, era isso que eu queria trazer para a noite de hoje. Eu espero que este Cristo fale cada vez mais alto em nossos corações, que cada vez mais nós possamos escutar o convite dele ecoar nas nossas almas e dizer: mestre, estou pronta, vou tentar caminhar com você, vou tentar caminhar com o Senhor, não me abandone, fique comigo, fique com a minha família, ilumine cada coração e nos ensine, mestre, a te seguir com muito amor e aprendendo cada vez mais. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ouvir a prece? Vamos ouvir a prece? Rosa já está a postos. Conseguiu? Ai, meu Deus do céu. Apareceu meu.
Está aparecendo não. Agora está embaixo. Levanta a barra. Está mais baixo assim. Não estou conseguindo pôr. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, nós os agradecemos, Pai, por tudo que recebemos neste momento. Rogamos o teu carinho, o teu amor, a tua misericórdia e luz para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. O perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Obrigado, Jesus.